Potencial de ação. Características gerais do potencial de ação. Definição. O potencial de ação é a alteração rápida do potencial da membrana, seguida por um retorno ao potencial de repouso da membrana. Importância dos canais iônicos controlados por voltagem. Os estágios do potencial de ação são mediados pelos canais iônicos controlados por voltagem de sódio e potássio envolvidos na despolarização e repolarização da membrana celular. Início e propagação. O potencial de ação geralmente inicia no segmento inicial do axônio devido a um menor limiar nessa região e percorre o mesmo em toda a sua extensão, mantendo sua forma e amplitude inalterada. Condução de sinais. O potencial de ação é a base da capacidade de transmitir sinais das células nervosas, o que é extremamente importante para a percepção do ambiente e manutenção da vida. Mecanismo do potencial de ação. O potencial de ação pode ser dividido em 4 etapas: estímulo inicial, despolarização, repolarização e hiperpolarização. Inicialmente, a membrana encontra-se em potencial de repouso e em voltagem negativa, até que o estímulo chegue à membrana da célula, resultando na entrada de íons de sódio através de canais de vazamento, o que despolariza a célula. A despolarização causada por esse estímulo está representada no gráfico pela cor laranja. Se o estímulo tiver intensidade suficiente para atingir o limiar, que é um valor de potencial de membrana muito provável em que o potencial de ação seja desencadeado, o potencial de ação poderá ocorrer. Um estímulo desencadeia ou não um potencial de ação, caracterizando essa resposta como sendo do tipo tudo ou nada. Gerado o potencial de ação, a célula despolariza rapidamente, visto que há abertura dos canais de sódio controlados por voltagem, até que se atinge um ápice, no qual os canais de sódio de voltagem dependente se fecham rapidamente. Essa despolarização está representada no gráfico pela cor vermelha e mostra que houve inversão do potencial da membrana, que no início era negativo e agora está positivo. Antes de se atingir o ápice, os canais de potássio voltagem dependente começam a se abrir. Com a abertura dos canais, os íons de potássio deslocam-se para o meio extracelular a favor de seu gradiente eletroquímico, resultando na polarização da célula, o que caracteriza o início da repolarização. A repolarização levará o potencial da membrana a um valor mais negativo do que o potencial de repouso antes do início do potencial de ação. Isso se deve ao fato de que os canais de potássio voltagem dependente não se fecham subitamente como os de sódio. Logo, a membrana repolariza até que todos os canais sejam fechados. Essa etapa é definida como hiperpolarização, que tem uma duração maior que a da despolarização. O potencial de repouso é alcançado novamente quando todos os canais de potássio voltagem dependente se fecham. O vídeo a seguir demonstra o que foi explicado. No início do potencial de ação, quando a concentração de íons sódio atinge o limiar, ocorre a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem, permitindo maior entrada desses íons e a despolarização rápida da membrana. À medida que a membrana despolariza, há a abertura progressiva de alguns canais de potássio dependentes de voltagem. Quando atingido o pico do potencial de ação, os canais de sódio dependentes de voltagem se fecham e há a abertura de um número maior de canais de potássio dependentes de voltagem, o que permite maior passagem dos íons potássio para o meio extracelular, provocando a repolarização da membrana. O extravasamento de mais íons potássio resulta na hiperpolarização da membrana até que todos os canais potássio dependentes de voltagem se fecham e a membrana alcança o potencial de repouso. O gradiente iônico é restabelecido em grande parte devido à ação da
potássio ATPase. Essa atividade utiliza cerca de 25% do consumo energético no homem em repouso. Período refratário. Durante a maior parte do potencial de ação, a célula fica totalmente refratária a novos estímulos, ou seja, fica resistente a novos estímulos. Dizemos que a célula está em período refratário absoluto quando ela não consegue desencadear outro potencial de ação, não importando a intensidade dos estímulos. Isso ocorre porque os canais de sódio voltagem dependente estão inativados pela voltagem e apenas voltarão a ser ativos quando a membrana retornar ao seu potencial de repouso. Logo, não haverá recrutamento suficiente desses canais para desencadear um novo potencial de ação. Quando há a possibilidade de ser gerado um novo potencial de ação, mas com muita dificuldade, necessitando então de um estímulo mais forte que o normal, dizemos que a célula está em período refratário relativo. Esta possibilidade de gerar um potencial de ação decorre de alguns canais de sódio voltagem dependente já estarem ativos, mas não todos. A transição entre os dois períodos ocorre aproximadamente quando a repolarização do potencial de ação atinge o potencial limiar. Importância médica do potencial de ação. O conhecimento do potencial de ação permite a compreensão do funcionamento de certos químicos presentes em toxinas e fármacos. O baiacu é um animal que contém em seus ovários a toxina TTX, que bloqueia os canais de sódio. Isso impede a despolarização das células, logo acarreta no não desencadeamento de impulsos nervosos, podendo levar ao óbito. De forma semelhante à da toxina do baiacu, os anestésicos locais bloqueiam os canais de sódio, não permitindo a condução do impulso nervoso, fazendo com que impulsos dolorosos não cheguem ao sistema nervoso central. Entretanto, esse efeito é local, diferentemente do efeito sistêmico que ocorre com a TTX do baiacu.